Então, nós acabamos de ler a mensagem, agora vamos abrir aqui para a gente ouvir qual é o parecer de vocês, como que a gente, se vocês acreditam mesmo que aqui são, nessa mensagem, na veracidade dessa mensagem, ou se é uma bandeira que a gente também segura, ou se acreditamos que os piores estão aqui, ou que aqui realmente é um hospital e que o Brasil realmente é esse lugar especial no mundo, que em outros lugares está tudo mais ou menos bem resolvido, que os piores vieram para cá, enfim. Se isso está correlacionado com aquilo que a gente escuta sobre as mensagens, né, dos mestres, enfim, estamos Então, todos isso, ouvindo. quando eu ouvi essa mensagem, eu, na verdade, me incomodou um pouco, quer dizer, não me incomodou, eu fiz uma reflexão de que eu não acho que o Brasil seja a pátria do Evangelho e vieram os degenerados. Eu acho que o Brasil é a pátria do Evangelho porque é um povo de fé, é um povo que está aberto a se desenvolver espiritualmente, tanto é que ele é o berço de tantas terapias, né, que frutificam aqui. Eu acho que todas as nações tiveram suas histórias com seres que estavam fazendo seu desenvolvimento é, mais evoluídos e alguns pouco evoluídos. Eu acho que a história do mundo é uma história que vem sendo processada dessa maneira. Não acho que o Brasil vieram só os degenerados, nem acho que aqui é um hospital, porque eu acho que todo o planeta é um hospital, é um lugar de regeneração planeta inteiro. E eu acho que quando a gente fala do Brasil como pátria do Evangelho, é porque o Brasil é receptivo a essa perspectiva espiritual e está aberto para uma nova consciência. No meu entender, é isso. Não sei se. Ué, é bacana o seu entender. É o seu entender. E a gente acolhe, né? E acho que É, cada um pode também ter o seu entender. eu penso que pode até vir dos piores espíritos para cá, mas eu também acredito que vieram os melhores, né? Estamos nós aqui, né? Exato. Então é isso. Acho que está na ordem. E concordo no sentido de que o planeta todo é um planeta de evolução, seja em que nível estiver, né? Nós somos espíritos em evolução, eu acredito nisso. Acho que todo o planeta, né? Não só o Brasil. Eu puxo a sardinha para o Brasil, que eu sou brasileira, mas eu acho que o planeta todo está nesse processo. Eu Bacana. também acho que o mundo inteiro, em todos os países, em todas as nações, você vai achar o evoluído e o involuído. Você vai ter aqueles espíritos que estão já preparados para levar a mensagem, para distribuir a mensagem, e também tem aqueles que estão aí, aqui ainda, passando por um processo bem longo do aprendizado. Então, assim, tem algumas coisas nessas mensagens que me incomodam também, e nesses ensinamentos, porque eu acho que nessa parte aí, eles, assim, falam no crescimento e tudo, mas não estimulam e não dão força. Uma vez eu conversei isso até com a mãe da minha nora. E o que eu acho nessa parte mais espírita aí de mensagens, está faltando um pouco de atualização, né? O fortalecimento do seu eu, da sua presença, que você pode, mais ensinamentos, inclusive aí ela falou, mas já tem. Aí eu citei como exemplo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo e tal. E ela falou assim, mas já tem, já estão fazendo um, já está lá em Minas, parece.
já tem evangelho já mais atualizado, tem um centro lá, um grupo lá espírita. Mas assim, eu acho que no mundo inteiro, você vai nos países, você tem aqueles países, né, que tem as pessoas que custam mais a evoluir, que estão ali mais tempo para aprender, e também igual aqui. Sim. Obrigada, Nelma. Quem mais? Edson, Rosê, Yolanda, Então, Flávio. eu vejo assim que tem a sua parte funda de verdade e tem a interpretação, né? Porque eu acredito aqui que todos nós estamos aqui numa escola de aprendizado. E eu acredito também que tenha pessoas que sejam mais evoluídas, tem pessoas que voltam por o amor, né? Às vezes para ajudar aqueles que estão um pouquinho mais atrás na fila, né? Então eu acho que não são os piores nem os melhores, são a são é um equilíbrio, né? Você não pode colocar só pessoa ruim porque não vai ter aprendizado. Então, às vezes, e por outro lado, às vezes uma pessoa boa pode se perder nesse caminho, né? Então eu acho que é o amor, esse equilíbrio, essa lição que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não quer dizer que tudo é ruim nem tudo é muito bom, mas que se haja um equilíbrio e as polaridades vão se complementando, né? Eu vejo por assim. Porque cada um tem sua missão, cada um tem a sua evolução, né? O seu caminho a cumprir, né? E eu vejo muitas pessoas que às vezes servem uma vida toda só na caridade, né? Então essas pessoas seriam uma pessoa má? Às vezes ela está ali para equilibrar um outro irmão por amor, né? Então eu acho que esse é o grande aprendizado nosso, né? Um unindo para andarmos juntos, né? Entendi. Maravilha. Alguém mais em relação à mensagem especificamente? Não? Bom, eu não sei. Quando uma pessoa afirma uma coisa dessas, não sei de onde tira essas informações. Então, quando eu vi a mensagem, eu ni fiquei de uma forma ni de outra. Eu pensei, bom, esto no va comigo, no, o sea, no sentí que ressoava no coração ni nada. Então, e aí me perguntava, oye, este cara de onde tira essa informação? Quem falou isso para ele, quem não falou? Mas, enfim, ele falou isso, deixa ele, não? Entendi. Flávia, Y en Yolanda. todo caso, si eso fuera así, ¿qué representa eso? ¿Qué significado tiene? No sé. Que para mí no, o sea, ya digo, no resuena en absoluto. Entendi. Eu estava tentando compartilhar aqui a Ana pingando fogo aqui, estava gritando, brincando, cantando. Ontem, quando eu recebi essa mensagem, me veio muito forte, assim, no momento, né? O que eu estudei na história do Brasil, toda essa parte que nos contaram, que a gente sabe que são. No início foram histórias únicas e depois nós ouvimos outras histórias, é que realmente mandaram para o Brasil, assim, as nossas raízes, as nossas origens são, o que foi, mas muita violenta, muita coisa assim, muita coisa pesada mesmo. É tanto que às vezes a gente faz alguns rituais e coloca perdão aos povos originários, né? Por exemplo, entendendo hoje que tudo isso faz parte de um plano maior de evolução, entendendo que tudo isso são movimentos necessários para a expansão. Ontem, até ontem, eu só conseguia fazer relação com essa mensagem e os desafios que eu enfrento no meu trabalho como professora, com os adolescentes, escola pública, muitas realidades, muitos desafios, né? E acima do trabalho, o meu trabalho tem um chamado de acolhimento, de diálogo, de fazer pontes, de unir pessoas, e eu sinto esse impacto no meu dia a dia, como se
além do profissional, estamos atuando em vários espaços que nos convidam a olhar para nossa luz, nossas sombras e ajudar também aqueles que estão abertos e precisando ali de uma paz. No sentido de relacionar hospital, quando ele diz no vídeo. Mas fiquei também assim com aquela interrogação, querendo ouvir também qual o sentido, se faz sentido. E vocês aqui trouxeram muitas coisas que me ajudaram a ampliar meu olhar. Né? Gratidão, Eunice. Alguém mais? Yolanda, você assistiu o vídeo, quer se posicionar? Tem alguma percepção ou não? O que eu, assim, me veio, primeiro que não, como diz o nosso amigo José, talvez uns anos atrás ressoasse esse tipo de discurso, mas hoje já não entra. Aí, o que eu reflito, a questão do nível de consciência que cada um está, né? Aquele público está, vamos dizer, em sintonia com aquele tipo de doutrina, sei lá, de fala. E quando a gente vai estudando, quando a gente vai fazendo um caminho, de repente aquilo que a gente achava tão verdade, agora já não é mais. E eu vejo dessa forma, Entendi. que é uma verdade que vai depender do teu grau de consciência para acatar ou não essa verdade, né? O que ele está falando, por exemplo. Para mim já não ressoa mais. Entendi. Maravilha. Então, eu acho que assim, pontos para a gente refletir, é por isso que a beleza do grupo, né? Cada um trazendo aí o seu olhar, é assim. Quando a gente fala assim, quem veio para fazer a fundação escrava de mão de obra foram aquelas pessoas que eles pegaram lá, que eles podiam escravizar, vender e trazer aqui para o Brasil, ou enfim. Mas tinha os senhores, né? Que se é assim que é o Zé Polvinho que veio para cá, o pessoal, né? Vieram também os líderes, aqueles que governavam, aqueles que vendiam os escravos, entendeu? Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, se o povo que veio para cá foi o pior, e as pessoas que estão lá na África fazendo aquelas guerras, sobraram alguns que ficaram para lá, né? Ou nos países que estão fazendo guerras terríveis, enfim, até hoje lá, não, enfim, a gente não precisa citar onde, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir um pouco, porque hoje a gente escuta muitas narrativas com pessoas que têm o dom da palavra, e que se você não tem conhecimento, você encaixa aquilo e fala, não é isso. Né? Assim como muita gente faz muita coisa hoje para ter like. O cara fala que se você passar babosa na cabeça do cachorro, o cachorro vai se iluminar. E tem gente que acredita que passar babosa na cabeça do cachorro, o cachorro vai se iluminar. E aquela pessoa só criou aquilo ali para ter um like. Né? Então, eu acho que com todo respeito a todas as falas, né, empolgadas e todo tem o seu fundo de verdade, eu também hoje eu questiono muito assim, quem falou isso, hein? Quem disse isso? Quem recebeu isso? Eu questiono muita coisa. Né? Tem livros, por exemplo, as cartas de Cristo, que é uma blasfêmia da minha parte, para muitos questionar isso, mas que eu questiono. Que é um livro que vem e trouxe assim, é maravilhoso, mas quem está no caminho espiritual já escutou isso há milênios. Assim como tem gente hoje ainda falando pela internet sobre os dias de escuridão, que quando eu comecei há 40 anos atrás, eu já escutava sobre os dias de escuridão, entendeu? E as interpretações, e a gente tem que estar muito atento. Né? Porque às vezes você fala assim, pô, então, se esse povo que está aqui, é por isso que o Brasil está desse jeito, não tem mais jeito. Né? Se você for olhar desse ponto de vista, você fala assim, tá tudo ruim. E a gente sabe que, na realidade, eu, pelo menos, sinto no meu coração que tem um trabalho de bastidores maravilhoso, pessoas incríveis fazendo um trabalho incrível, e que os desafios que nós enfrentamos, se você for para o Canadá, você vai encontrar coisa de mal a pior. O pessoal fala coisas incríveis do Canadá, vai viver lá para você ver o que é.
a realidade, né? Fala coisas incríveis da América, não mostra. O Brasil é um livro aberto, mas não se mostra o que acontece nos Estados Unidos ou em outros lugares. Tem a banda, a mesma banda suja, só que ela é debaixo dos tapetes. Então, como líderes, como pessoas que estamos nesse treinamento dessa consciência coletiva, né, a gente precisa ficar muito atento, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui, né? Conforme algumas pessoas falaram, então tem um grande hospital no planeta inteiro. E para a gente ficar muito atento, para a gente não adotar certas falas e tomá-las como um escudo, né, como uma referência, e replicar isso, inclusive, na nossa prática, porque a nossa tarefa é ajudar cada pessoa a despertar o Deus dentro de si, não importa quem é, e não nos envolvermos, né? Porque aqui vocês nunca me viram dizer, eu recebi a mensagem tal, ou fulano que recebeu. A gente trabalha com os ensinamentos das escolas sedimentadas e oficiais. E trabalhamos hoje cada dia mais, conforme eu até falei numa reunião, que eu não sei qual foi essa reunião, que agora está chegando uma hora que é entre nós e Deus, meu filho. Até a assistência da hierarquia, eles estão cada vez mais se distanciando no sentido de deixando os filhos crescerem e realizar o seu ministério, ao invés de ter tantas interferências. Antigamente os mestres faziam previsões, hoje em dia eles não fazem nenhuma previsão. Você não vai ver nenhuma mensagem dos mestres que vem através de canais que a gente sente que tem uma certa coerência falando sobre previsão, porque tudo depende das escolhas que nós fizermos. Né? Nós estamos ocupando cargo na hierarquia. Vocês podem não acreditar nisso, mas a Unindo Corações tem uma função enquanto um ser coletivo dentro da hierarquia espiritual. Qual é eu não sei exatamente, tá? Mas nós temos uma função enquanto um corpo coletivo. Cada grupo, né? É como se fossem células um órgão, ou grupo de células do órgão que executa certas funções dentro desse grande plano, como nós sustentamos nossa prática diária. Todos os dias nós oferecemos uma cota de luz, diariamente, já vou te dar a palavra, só aguardar um momentinho. Nós oferecemos a nossa cota de luz, nós temos uma função, cada um de nós, e a nossa função é sustentar a luz, lembrando que luz é o conhecimento em ação. Pode falar, Jane. Não, é nesse aspecto que eu queria acrescentar, porque, na verdade, quando ele tem essa fala, parece que ele está dividindo. O Brasil é uma região degenerada e o resto, eu acho que o planeta, cada espaço, cada lugar tem sua função e teve sua história, né? Tem histórias aí de várias nações que foram muito violentas, enfim. Eu acho que a humanidade toda está passando por um processo de tomada de consciência, né? Enfim. Então, eu acho que o Brasil, a função do Brasil, no meu entender, nesse coletivo que é de você estar despertando consciência, nesse coletivo de hospital global, você estar se abrindo para uma nova consciência que eu acho que você falou nesse bastidores que tem grupos e mais grupos. Então, assim, é para a gente tomar cuidado, para a gente não estar falando essa região é pior do que a outra. Cada região está executando uma função nesse despertar coletivo, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou um pouco sobre essa questão e agora eu gostaria de entrar. A gente está fazendo um treinamento presencial e ainda não pude passar isso para o coletivo, para quem não é do Rio de Janeiro, mas a gente vai ter oportunidade de passar. Algumas coisas eu acho que já passei, outras não, mas a gente tem falado sobre muito essa questão de aprofundar na aplicação da luz, né? Então, hoje eu gostaria de trazer para a experiência aqui para a gente duas coisas importantes. A primeira, tá, é a gente lembrar que eu sinto que o trabalho com a respiração está ficando fragilizado. Todo trabalho espiritual deve ter uma prática. A Nelma preparou uma apostila, foi enviado para todos vocês. Todo trabalho espiritual deve ter pelo menos 5 minutos de trabalho com respiração.
Um dia eu vou fazer Kapalabhati, outro dia eu vou fazer Bhastrika, outro dia eu vou fazer respiração yoga completa, outro dia vai fazer yoga, a respiração lá do cara que eu mandei para vocês, da respiração do breathwork. Eu acho que essa questão da respiração não pode ser negligenciada. Todos os trabalhos da Unindo Corações que forem usar imagens, você vai botar o título do trabalho, a imagem da chamatrina e a imagem da presença eu sou. Essa é a essência do nosso trabalho. Todos os rituais de terça-feira, os rosários, todos devem ter o mesmo padrão. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que está chegando, está uma, duas, três vezes, participa do Rosário da Prosperidade, por exemplo, duas, três vezes, se não tem ali, se a gente só fala da chamatrina, ela não vê a chamatrina, não vê a imagem, ou ela não vê a imagem da presença, não vê a gente falar dessa conexão com a presença, vai ficando uma coisa muito distante, entendeu? Então, eu acho que tem algumas coisinhas que a gente não pode perder. A respiração, a ativação da chamatrina, cada um vai fazer do jeito que quiser, e fechando a ativação da chamatrina com a conexão com a presença eu sou. Essa é a essência do trabalho. Se tem uma coisa que a gente precisa ter marcado no nosso trabalho, é essa conexão com a presença divina. É ativar esse fogo no nosso coração e ter essa conexão. E às vezes eu sinto que em alguns rituais, quando eu vou assistir depois, isso fica meio disperso. Às vezes a pessoa já entra direto na ativação da chamatrina, não faz a respiração. Então, todos os professores da escola devem buscar a apostila, pede para a Nelma. Eu já mandei a apostila, já mandei todo o material. Assim, nenhum material pode ser limitado a nenhum membro dessa escola. O que a Jane aprender é regra. Ela tem o dever de compartilhar com todo o grupo. O que chega para mim, eu não guardo nada, eu divido tudo com vocês. Essa é uma regra. Se nós queremos ter um corpo nivelado. Eu não posso ficar com conhecimento, porque quando eu vou fazer o ritual, eu vou apresentar essa música linda, porque essa música é minha, eu que descobri. Não. A gente precisa compartilhar, porque o meu sucesso é ver vocês brilhando. Vocês têm que ter acesso a tudo que eu tenho. É claro que cada um vai interpretar e assimilar da sua maneira, mas isso é um aspecto assim, muito importante. E se alguém não quiser fazer uso, também está tudo bem, cada um está no seu nível de consciência. Mas o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Tá? Então, eu quero frisar isso aqui e que a gente vai entrar num desenvolvimento. E se alguém tiver alguma coisa que não concorde, que achar que não deve, também a gente está aberto para discutir. Eu só acho que a gente vem caminhando nisso e que de vez em quando a gente precisa de uma chamada para a gente lembrar. Assim como também quero pedir para vocês, eu vou falar no geral, porque eu vou dizer para vocês, é muito constrangedor para mim. Quando eu tenho que passar uma mensagem para o irmão e falar, irmão, dá para você fazer sua contribuição? Os oficiantes precisam ter esse comprometimento com o trabalho espiritual e com a manutenção da casa. Porque se eu ainda tiver a preocupação de ter que correr atrás, de ficar fazendo evento, eu até faço, gosto de fazer, mas para fazer a manutenção da casa, isso é muito cansativo para mim. Entendeu? E muitas vezes nos eventos nem todos podem participar. Então, a casa precisa ser mantida pelos membros. Então, a sua contribuição mensal, ela deve ser, assim como você vai fazer o ritual, você também deve ter esse compromisso com a manutenção da casa. Qualquer que seja a sua contribuição, a energia monetária ela é multiplicada. Eu estou falando isso no geral para que eu não tenha que fazer, né? Porque tem gente que fala assim, esqueci, fiquei 3 meses. Bem, então a conta de luz não vai ter paga, né? Porque se você não deu a contribuição, então a gente, de repente, não vai poder pagar a conta de luz, porque é tudo dividido, né, dentre as tarefas que a gente tem. Mas eu pedi para vocês pegarem uma caneta e um papel, porque a gente vai fazer uma prática aqui. Eu quero que vocês observem o que eu acho que a gente pode aprimorar o nosso trabalho. Eu não sei quem é que estava quinta-feira, além do você. Você está aqui? Sumiu? Você está aí? Quem estava quinta-feira passada no ritual? Jane? Eulália? Então, eu não sei, não sei se foi uma sensação minha, mas eu tive uma sensação
de que alguma coisa muito especial aconteceu na quinta-feira durante a irradiação da chama azul. Eu acho que a gente estava tão concentrado que eu me senti transpassada por uma energia muito especial. Acho que estava todo mundo muito concentrado, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é para a gente aprofundar nessa prática. Acho que você teve essa mesma percepção, né? Você até comentou sobre isso. Não sei se a Jane teve essa percepção. Jane estava presente? Jane, desculpa, tá? Porque eu não lembro. Estava, né? Você teve essa percepção, amiga, ou não? Ou estava normal? Não, eu achei o trabalho bem forte, bem forte. Sim. Então, o que eu quero sugerir para a gente aprofundar um pouco nessa prática da chama azul e violeta. Hoje a gente vai começar com a chama azul, com o uso das notas tonais dos mestres, que a gente não tem feito. Às vezes a gente faz um ritual todinho assim, horizontal, com a mesma música de fundo. Tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso, mas a gente pode mais. Às vezes fico pensando, será que a gente utiliza toda a potencialidade do fogo sagrado? O que mais a gente pode fazer para aprimorar, né? Quando a gente trabalhava com aquele trabalho com fogo sagrado, a gente trabalhava com a chama, girava, passava lá no dedão do pé, ia no corpo etérico, limpava os chakras, fazia. Mas hoje, no serviço mais generalizado, eu tenho percebido que a gente tem feito uma coisa mais geral. Eu acho que a gente tem que aprofundar nessa prática do giro da chama. E aí eu quero colocar uma música aqui. Falando isso, estou sentindo falta da Maria José, viu, gente? Alguém tem notícia dela? Eu vou colocar uma música aqui. Alguém tem notícia? Pode me responder. Eu não tenho, não. Eu falei com ela sábado só. Normalmente ela não falta às reuniões. Músicas. Então, eu vou colocar uma música aqui, porque o que eu vou sugerir a vocês é que a gente trabalhe nesse mês no aprimoramento desse trabalho com a chama azul. Eu vou colocar uma música e quero que vocês fechem os olhos e sintam essa música e depois vocês vão escrever o que vocês sentiram e vocês vão trabalhar com a chama azul. Cada um individualmente, girando a chama, penetrando, né, em cada parte do seu corpo, para a gente. Eu não sei como fazer isso também, tá? Eu sei fazer. Eu sei que vocês também sabem. Mas é para a gente sentir a diferença de quando você usa um tipo de música e quando você usa uma música para um fim específico. Se você quiser usar a chama azul para fins de relaxamento, você vai usar, vou colocar um tipo de música para isso. Mas se você quiser usar a chama azul para implodir um prédio, será que é uma música suave? Para implodir uma situação? Para dissolver, para remover uma entidade do campo astral de uma pessoa? Será que é a mesma música que vai te motivar? Eu não sei, a música me motiva, acho que é vocês também, né? Tem músicas que eu tenho vontade de dormir. Tem música, por exemplo, quando eu estou desanimada, eu tenho uma música específica que eu coloco para eu ir caminhar. Eu animo na hora. A música mexe com o meu sistema, eu fico animada e vou caminhar. E eu estava cheia de preguiça, desanimada, falando, ai, não vou hoje, deixa para amanhã. Entendeu? Então a música tem esse poder. Então, como que a gente pode usar a música para tornar o nosso trabalho mais eficaz, para a gente fazer girar a chama, para a gente magnetizar mais o fogo sagrado, né? E nos ajudar a visualizar, porque quando você passa no superficial, a chama tem um impacto. Agora, se eu tenho, por exemplo, vou falar uma coisa para vocês podem não acreditar. Eu andava com uma dor na perna, eu de quinta-feira para cá não senti mais a dor na perna. Para mim, o impacto foi tão forte naquela sensação que aconteceu na quinta-feira no ritual de cura, que eu me senti transpassada e tô de quinta-feira para cá de boa. E eu não estava me arrastando, mas eu estava sentindo muita dor na minha perna. Então, assim, eu não sei se é porque eu tenho trabalhado muito com isso, né? Com as respirações, respirando e levando a energia para os órgãos do meu corpo, eu tenho sentido que eu sinto que isso pode nos impactar cada vez mais fortemente. Então, eu vou colocar uma música, por favor,
deixo um papel e uma caneta e vocês vão escrever. A música deve ter uns 5 minutos. Quero que vocês trabalhem individualmente, que nós vamos trabalhar individualmente com a chama. Eu só vou colocar a música, não vou colocar. Eunice, só uma palavrinha, por favor, antes. Claro, Na minha amiga. semana passada, o serviço, eu fiz a respiração bástrica Ótimo. com Eu as estou falando pessoas. geral, minha amada. Eu não estou falando só do serviço de terça. Estou falando assim dentro do geral. Em algumas práticas elas estão meio dispersas. Entendeu? Uhum. Quando eu falar, eu nunca estou falando. Quando eu tiver que fazer uma observação pessoal, eu vou chegar no particular e falar, Nelma, como eu chego para a Jane, como eu chego para você, como eu chego para a Flávia, e falo no individual. Agora, algumas coisas eu falo no geral, porque diz respeito, a gente fala no geral, porque, enfim, é um lembrete para todo mundo, tá? Mas, Eunice, eu penso assim que também existe uma preocupação, porque a gente tem 10 minutos para fazer esse alinhamento. Sim. Isso eu acho que até deixa o grupo, porque o grupo tem que Querida, cumprir se aquele você não, horário, né? minha querida, se você não der um recado em 5 minutos, você não dá em 1 hora, nem em 10 minutos. Ok? Aqui é treinamento e é uma. Eu não preciso fazer uma respiração muito longa. É o tempo que a gente dispõe. O que eu posso fazer de melhor? 5 minutos de respiração bem conduzido pode provocar, entendeu? E qual é a questão? É estimular as pessoas a fazerem essa prática. 5 minutos para fazer a ativação da chama trina e a conexão com a presença é maravilhoso. Acontece que, às vezes, na harmonização, a gente já invoca a chama violeta, já gira a chama violeta, já gira a chama azul, já limpa o planeta, que não é a função na harmonização. A harmonização é alinhamento, entendeu? Então, o que a gente está buscando aqui é organizar e nós nos aprimorarmos para que o nosso trabalho seja mais eficaz. Entendeu, amiga? Então, a gente pode dar um recadinho em pouco tempo. Posso dar uma explicação da presença em 5 minutos, como posso fazer em 10 também, tá? Então, vamos ver aqui no nosso roteirinho hoje o que a gente... Deixa eu me organizar aqui. Músicas. Então, eu quero que eu pedir para vocês fecharem os olhos, sentarem de forma bem confortável. E comecem a respirar a luz azul. Expandindo essa chama a partir dos nossos corações e vamos permitir que essa música vamos observar o que essa música provoca em nós quando nós trabalhamos com ela com a chama azul. Se estiver muito alto para vocês, abaixem o som. Usem suas criatividades, deixa a presença guiá-los.
Conte com a ajuda dos anjos. Vou pedir agora que vocês escrevam tudo que vocês sentiram durante essa prática, essa música, o que que aconteceu com vocês. Como foi essa música, se essa música irritou, se ela expandiu a sua consciência, se ela... Vocês podem escrever isso. Se não é o tipo de música apropriado para você, que você sente que você trabalha numa outra tônica. Agora eu vou colocar, quando vocês terminarem de escrever, eu vou colocar um outro tipo de música. Eu quero que vocês façam o mesmo trabalho com a chama azul. E observam qual é a diferença, que música que você se sente mais confortável, qual é a que expande mais a sua consciência. Porque cada pessoa é única. Então não posso dizer que uma música que me toca, eu tenho uma maneira de trabalhar. É a mesma que vai tocar você. Podemos começar com a próxima música?
Vamos respirando profundamente. E vamos escrever como que essa música atuou sobre você. Ela te habilita mais a trabalhar com a chama azul? Você sente que é uma música mais apropriada? Ou você gostou mais da primeira? Ou ambas? Cada uma tem a sua tônica? Como que é isso para você? Porque nós vamos, pode escrever, né? Ao longo da nossa prática, eu vou mandar alguns tópicos para vocês e vocês vão gravar uma visualização, uma energização com a chama azul. O objetivo é apenas o desenvolvimento e eu vou revisar, vou sugerir, vou ver o que a gente, né, para a gente dar uma aprimorada nessa questão das visualizações, da aplicação. Então, tem muita coisa que pode ser feita, né, para a gente aprofundar, não só passar a luz artificialmente, entendeu? E o trabalho com a chama azul ele é diferente diferente com a chama violeta. Com cada chama ele tem a sua especificidade. Também queria deixar um tópico para vocês estudarem um pouquinho sobre respiração celular. Anotem aí, por favor. A gente tem a respiração pulmonar e tem a respiração celular, que é a respiração que nos ajuda a produzir energia, o ATP, né? Então, aos poucos no nosso estudo, como que a gente pode aprofundar esse trabalho, trabalhar e impactar nossas mitocôndrias, impactar a produção de energia, que é a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, estudem um pouquinho o que é a respiração celular. Põe esse tópico aí. E eu vou pedir para vocês escreverem, cada um pode escrever para mim individualmente, qual a sua percepção de ambas as músicas, né? Como que é para você melhor? Porque a gente está no adiantado da hora, eu marquei uma live com a Cristiana, do Magnified Healing, às 20h15. Preciso me preparar aqui, então a gente vai terminar mais em 5 minutos, tá? E eu acho que é isso. Nós estamos com o mês de outubro bem cheio de atividades na comunidade, né? Todos os fins de semana estão ocupados. Quero reforçar a questão do Pai Nosso em aramaico, o pessoal que é do Rio de Janeiro. Eu acho que não dá para fazer online, mas quem sentiu o chamado, além da Eulália, por favor, fale comigo, porque a gente está montando um grupo, vai ser dia 25 e 26. Acho que seria bem bacana a gente estudar o Pai Nosso em aramaico juntos. Então, quem sentiu o chamado, por favor, fale comigo. Eu que estou recebendo as inscrições nesse caso. Esse é presencial? Eu vou até perguntar a ela se ela permitiria fazer online. De repente, pode ser que ela permita fazer online também. Aí a gente pode fazer a transmissão pelo Zoom. É porque tem os movimentos corporais, né? Mas eu acho que a parte do estudo é bem interessante. Quem sabe? Você tem interesse em fazer online? Ah, bacana. Eu tenho. Maravilha. Bem, tem alguma questão relacionada a que vocês queiram complementar nesses 5 minutos? E eu vou aguardar a observação de vocês, tá? Para a gente prosseguir até nesse treinamento. Lembrando que é importante vocês anotarem também, eu vou mandar essas 2 músicas e vocês vão eleger e fazer uma visualização com a chama violeta, uma energização com a chama azul, desculpa. Lembrando, né, vou botar um textinho, lembrando que a chama azul trabalha no presente, limpando, harmonizando, é ela que com o Arcanjo Miguel e Lunia Astrea que ajuda a remover o astral. Então, todos esses detalhes, e pesquisem também vocês sobre a chama azul, as qualidades da chama azul, né? Como que a gente pode utilizar para nos tirar desse lugar de indecisão, de organização também, é uma tônica que tem no 1º e no 7º raio, né? Eu acho que pode nos ajudar.
Ok? Alguém quer complementar, dizer alguma coisa, que diga agora ou a qualquer momento pelo WhatsApp. Temos os invisíveis aí, Flávia e você. Alguém quer dizer alguma coisa? Nelma, Jane, Leila, obrigada por você ter vindo, hein, Leila? Sei que você saiu correndo lá da sua reunião, né? Leila tá congelada, tá ouvindo? Hum. Sim, sim, boa noite. Boa noite a todos. Desculpe Ficou a invisível? hora que eu estou tentando entrar, eu estou pelo celular, eu estou tentando entrar aqui no computador, mas estou tendo um desafio, ele não está muito lento aqui a minha internet. E Tão bonitinha eu falando desafio. não, estou tentando sempre estar de acordo com o que a gente, né, fala, que a gente eu estou caminhando aí. Então mas eu estou tentando aqui entrar porque eu fiquei interrompi o meu vídeo pelo computador, então eu acho que agora eu vou entrar, não sei. Tá tomando, tá. Você tá tomando banho, Flávia? Tá acompanhando o banho de Ayana. Oh my God. Oh my Me pediu um God. banho de lavanda, minha filha. Que bom. Meninas, olha, então eu quero agradecer a vocês e a gente vai ficando por aqui por hoje, tá? Por favor, me mande logo, para não deixe esfriar, não, me mande hoje mesmo, no particular, suas observações. E vamos que vamos, porque nós estamos maravilhosos aí seguindo a nossa jornada. Gratidão, Edson, por estar trabalhando e participando da reunião. Isso é demais. Beijo, Eulália, bom te ver. Bem maravilhosa. Beijo a todas. A Ayana tomando banho, Nelma, Jane. Até amanhã, então. Beijo no Mas eu vou coração. mandar escrito, tá? Consegui agora entrar. Boa noite a todos. Ah, que bom. Oh, É meu isso Deus, aí. viu? Eu consegui! Não desanimei, mesmo no final. O importante Beijo. é conseguir. Beijos. É Boa isso aí. noite. Gratidão a Tchau. todos. Linda aí a sua filha, Flavinha. Mãe, mãe.